Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Lá na página 123. Antífona, não endureçais o vosso coração. Salmo 94, versículos 8 a 11. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração,
que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente, dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram meus caminhos, e por isso jurei que não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não endureçais o vosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, não endureçais o vosso coração depois de tudo que Deus tem feito de graças por cada um de vocês, por cada um de nós, pela família Sagrada Face. Olha que o Senhor abriu nossos olhos, nós estando aí na falsa igreja, abriu nossos olhos, tirou as escamas dos nossos olhos e fez com que nós víssemos a verdade. Também o Senhor nos reuniu na família Sagrada Face Tours diante da sua Sagrada Face e montou nas nossas casas igrejas domésticas, montou os altares das igrejas domésticas que você fez, mas foi por inspiração de Deus, e nos uniu em oração. E olha que o Senhor ouve a oração da família Sagrada Face Tours. Quando a família Sagrada Face Tours reza, o Senhor ouve e atende. A família Sagrada Face reza incessantemente pelas graças que são pedidas nos nossos grupos aí do Telegram e também do WhatsApp e do Signal, onde você devia participar, né? Tem um grupo lá chamado Intenções de Oração da família Sagrada Face Tours, para você pedir as intenções de oração que você tanto precisa, lá no Telegram, participe lá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois de tantas graças que o Senhor nos deu, começando com nós existirmos, começando com sermos concebidos e chegando até sermos igreja doméstica, herdeiros da Igreja Católica Apostólica Romana, imensa responsabilidade colocada nas nossas mãos. Quem será que pode levantar a mão nesse momento e dizer: tudo bem, eu merecia, qual de nós? Eu não posso. Será que alguém aí está podendo dizer: eu merecia mesmo e só recebi aquilo que eu já merecia? Ou será que nós não merecíamos e assim mesmo o Senhor confiou em cada um de nós? Depois de todas as graças que o Senhor tem nos mostrado, depois de todos os milagres que o Senhor já fez na sua vida, vamos dizer assim, grandes e pequenos, daqueles retumbantes, daqueles que te salvam na hora H, quando você vê que você já era, você está naufragando mesmo e não existe mais esperança, o Senhor vai e te puxa, até aqueles menores que você não percebe, passa, você pede tanto que você precisa, aí passa, você recebe a graça, não percebe, nem agradece e já está pedindo mais 2, 3 graças, né? Então, depois de tudo isso, ainda nós temos a coragem de ter o coração duro de pedra para o Senhor? Será que não amolecemos o nosso coração para receber Jesus no nosso coração, que é tudo que Ele quer? Morar num coração fiel a Deus, fiel a Ele, fiel então à Santa Igreja, unida ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, o penúltimo vigário de Cristo válido nessa terra, o último só depois dos 3 dias de escuridão, que será Petrus Romanos. Será que nós temos a coragem, depois do Senhor colocar o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, visto por São João Evangelista no livro do Apocalipse, ainda assim nós temos a coragem de desconhecer as graças do Senhor, de desconhecer os seus caminhos? Não sejamos como o povo hebreu, viu o mar sendo aberto na frente deles, atravessou a pé enxuto, os inimigos na sequência todos afogados, foram alimentados, tiveram água no meio do deserto e mesmo assim fizeram um bezerro de ouro e disseram que foi o bezerro que tinha salvos. Coisa de louco. Coisa realmente impressionante. É coisa para despertar mesmo a ira do Senhor. É coisa mesmo para o Senhor castigar aquele povo, mas castigar também o nosso próprio povo. Povo consagrado, país consagrado a Nossa Senhora e a São Rafael com o anjo da guarda do Brasil, e o povo vira as costas para Deus. E o povo, na primeira festividade pecaminosa que tiver, vai. Final de semana, então, não aguenta esperar o final de semana para pecar, né? É uma coisa horrível. Então, pelo menos nós sejamos fiéis. Ao menos nós sejamos fiéis ao Senhor, tentemos ao máximo, nos esforcemos. Professor, mas eu caio no pecado, mas você está se esforçando? Verdadeiramente, pelo menos isso. Porque aí o Senhor, vendo o seu esforço, o seu sacrifício, Ele olha com benevolência. Ele percebe que você está querendo mesmo estar no caminho do Senhor, conhecer mais e mais o caminho do Senhor, te dá a graça da conversão. É assim que funciona. Te dá a graça de aumentar a sua fé, porque você tem vontade, você quer estar no caminho do Senhor e você sabe que não tem outro. Tirando o caminho de Deus, é o caminho do inferno. Esse aí a gente não considera.
Se eu não tenho, não é possibilidade. Como assim? Aí eu posso escolher. Isso não é escolha, isso é absurdo, isso é estupidez. Como assim a pessoa escolhe o caminho do inferno só porque aqui é mais fácil para ficar a eternidade inteira na dificuldade e no sofrimento? É melhor sofrer agora, ter dificuldade agora na nossa estrada e morro acima com a cruz nas costas, mas depois estarmos com o Senhor para sempre, na alegria do céu para sempre. E pela eternidade completa. Aí sim, isso vale a pena, e não simplesmente estar no fogo do inferno sendo torturado pelos diabos para sempre, como vários santos e santas já viram, porque nosso Senhor mostrou para que eles contassem para nós. Sejamos fiéis ao Senhor. O Senhor merece toda a nossa fidelidade, nosso amor, nossa consideração, nosso louvor, nossa adoração, e não merece nem isso daqui de pecado da nossa parte, nada, nenhuma infidelidade nossa, Ele não merece. Por quê? Porque Ele nos dá tudo. E nos dá tudo sem nem que a gente faça por merecer. Vamos então fazer por merecer daqui para frente, sempre, todos os dias, mais e mais, nos esforçarmos para merecer a graça, as graças maravilhosas que o Senhor nos dá todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura de São Paulo, carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 18. Os presbíteros que governam bem sejam honrados com estipêndio dobrado, principalmente os que trabalham em pregar e ensinar. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e também o que trabalha é digno da sua paga. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui está falando da remuneração justamente dos presbíteros, dos padres, dos sacerdotes, daqueles que trabalham para Deus em tempo integral, aqueles que realmente estão trabalhando para a maior glória do Senhor, que dedicam a sua vida para isso. E tudo isso, você sabe, vem do dízimo. É realmente bíblico que se sustente a Santa Igreja, inclusive os homens de Deus que trabalham para a igreja. Isso daí é bíblico. Você precisa ter isso em consideração. E às vezes, né, você pode ficar meio assim, mas no serviço, quando você trabalha num emprego qualquer aí, você não acha que o trabalhador é digno de receber? É digno, né? Ele é digno da sua paga. Eu quero o salário. A pessoa trabalha, eu quero o salário no final do mês. No começo do mês, escrito dia útil, está aí. Eu trabalhei, agora quero a minha paga. E a mesma coisa acontece com as pessoas que são de Deus. Por que a igreja estabelece isso? São Paulo já estabelecendo isso também lá atrás. Para evitar que o homem de Deus ele tenha que trabalhar em serviços mundanos. E daí ele não tem tempo para atender o rebanho. Se a pessoa precisa trabalhar... Olha, conheci histórias em Taubaté, eu morei lá, de pastores, né? Gente que assim, era, por exemplo, de noite ele era vigia, e de dia ele era pastor. Bom, é claro que se ele passou a noite inteira fazendo vigia, né, vigilante, é assim, segurança de empresa, é claro que ele passou dando a noite ronda aqui e lá e não dormiu direito, não é nem para dormir, né? É claro que de manhã ele vai ser obrigado a descansar, é claro que ele não tem tempo para atender a igreja, cuidar da igreja e dos fiéis como deveria ser, porque ele está lutando pela sua sobrevivência. É o que acontece com os diáconos também na igreja católica, né? Os diáconos, eles são pessoas casadas que têm o seu emprego e a igreja não paga nada para eles, na verdade eles só gastam. Então eles pegam o carro, a sua gasolina, vão lá para fazer celebração e tudo mais, e ainda tem muitos aí, bom, a grande maioria, não conheço um diácono contente, eu conheço um monte de diácono que reclama muito do tratamento que o clero dá para eles, mas não conheço nenhum deles contente com os padres e bispos, conheço explorados e insatisfeitos, porque não são respeitados aí como deveriam, né? Inclusive eu tenho um amigo de infância que ele é diácono, infelizmente está na falsa igreja, né? Ficou lá, não abriu os olhos, mas de qualquer forma é uma pessoa que assim reclama bastante disso, né? Justamente pelo tratamento que recebe. Só que aí ele trabalha o dia inteiro, então ele trabalha, ele tem família para sustentar, e aí como é que faz? Né? E a mesma coisa acontece então com a pessoa que é do clero. Então, estamos falando dos padres verdadeiros daquela época até o Bento XVI, não agora, você já entendeu isso, quem está aqui acho que já está sabendo disso, né? Então, como é que um padre vai cuidar da carreira artística dele, ganhando muita grana, com as suas mansões, como tem uns aí, e como é que ele vai cuidar do rebanho? Ele era para ser pastor, o auxiliar do pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliar do bispo, que está no lugar dos discípulos, né, teoricamente.
E como é que ele vai fazer se ele está preocupado aí com, assim, ganhar dinheiro por fora, com a sua carreira artística, enfim, sei lá, tem tantas coisas, né? Shows, tem tantas coisas que distraem, seus livros, seus programas na TV, tem tantas formas de se distrair, não é verdade? Então, o correto seria, assim, o indivíduo ter a paga da igreja, primeiro, ele ter voto de pobreza, como os religiosos têm, né? E segundo, ele ter a paga da igreja para que ele possa se manter, ser sustentado aí pelo trabalho, né, que ele está fazendo, se dedicando totalmente aos fiéis, como era no tempo do Padre Cícero, Monsenhor Cícero de Alvarenga. Bom, você chegava no santuário Santa Teresinha e ele estava lá. É isso. E ele estava lá. Ultimamente, bom, hoje eu não estou mais lá, mas até enquanto a gente conhecia, depois mudou lá o padre, entre aspas, mas era a coisa mais difícil você encontrar o padre, porque só aparecia assim, meia hora antes da missa, alguma confissão ali muito rápida, vamos embora que eu estou atrasado para a missa e tchau. E não ficava, apesar do Papa Bento XVI implorar, né, que os padres habitassem os confessionários, a mesma coisa que não fala nada, né? Para a gente é importante o que o Papa fala, mas de repente só para a gente, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é justo, toda essa questão é justo, o dízimo é justo, a colaboração com a igreja é importante para que você possa manter a igreja funcionando, porque nós estamos no mundo, quiser a gente aqui não precisar pagar conta de luz, não precisar comprar equipamento, lâmpada nova, ir pagar internet, pagar água, aqui não se paga água, né? Mas de qualquer forma, para puxar a água do poço tem que ter bomba e eletricidade, né? Então, quisera a gente não ter que gastar para construir, você chegar num lugar qualquer aí no depósito e falar assim, olha, isso é para a igreja, então pode levar, vê o que o senhor quer e faz a lista que eu estou dando, vou doar, até parece que é assim. É tudo na base, ou o pedreiro vir trabalhar também por ser igreja, não cobrar nada. Infelizmente você já entendeu, né? Nós estamos no mundo e tem essa parte material que o Senhor nos pede que faça, é necessário. Então é isso, só para você entender que existe um fundamento bíblico. Por isso convido você de novo a ser nosso dizimista, colaborar na obra de Deus, que na verdade não é um favor, não é uma quebração de galho, não é assim, eu estou afim, é que é obrigação mesmo do fiel manter a igreja. Certo? E aí eu convido você então a participar. Você entra lá no nosso site www.paroquiasagradafastetours.com.br. Tours se escreve TOURS, Tours, e você se compromete com o trabalho de evangelização que a paróquia está fazendo. Então honre o compromisso com a igreja, ajude a sua paróquia a continuar, porque a gente honra o nosso compromisso com a igreja. Não tem problema, nós não temos preguiça, nós estamos trabalhando para Deus e estamos trabalhando pelo rebanho que o Senhor reuniu na família Sagrada Face de Tours. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora,
Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.